Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial, vou empilhar 3 cristais para construir um transistor. Vamos lá? No tutorial passado, a gente empilhou 2 cristais formando um diodo. Agora você já sabe que o cristal tipo P conduz corrente elétrica devido às cargas positivas, e o cristal tipo N conduz devido aos elétrons livres às cargas negativas. Então, eu não vou desenhar as cargas dentro dos cristais. O desenho vai ficar mais limpo. Vou desenhar somente as cargas percorrendo os cristais. Agora vou empilhar outro cristal N. Note que ao empilhar esse novo cristal, uma nova região de depressão é formada. Agora tem uma zona de depressão na primeira junção PN e outra na segunda junção NP. Tudo se passa como se tivéssemos 2 capacitores em série. Se você está achando estranha essa coisa de capacitor, então sugiro que veja os outros vídeos dessa série. Lá eu mostro que vou usar a analogia dos cristais separados pela região de depressão como um capacitor. O nome dos terminais são emissor ligado no cristal N inferior, a base ligada no cristal P do meio da pilha e o coletor ligado no cristal N do outro lado do transistor. Tudo bem empilhadinho. O símbolo é mostrado na figura. O emissor é o terminal com a seta. Na realidade, a dimensão dos cristais do emissor e da base são menores. A base é mais fininha. Esse tipo de transistor é chamado de NPN. Claro, exatamente como os cristais estão empilhados. A base é o cristal do meio, é o cristal tipo P. Por isso a letra P bem no meio da descrição. Mas se existe um empilhamento NPN, também existe um empilhamento PNP. Agora a base é o cristal N, o cristal do meio. Eu vou usar o tipo NPN para explicar o funcionamento do transistor. Mas a teoria é a mesma para o PNP, com as correntes circulando no sentido contrário. Por isso a seta do emissor do PNP está ao contrário. Então, vou voltar ao NPN para explicar como o transistor funciona. Veja na figura o exemplo do transistor BC547, um dos mais usados. A base fica bem no meio. Todos os transistores da família BCE seguem essa configuração, mas outros tipos de transistores podem seguir outra configuração. Então, confira sempre no datasheet do componente ou use um desses testadores fantásticos que existem hoje em dia. É só inserir o transistor e pronto! O aparelhinho mágico identifica os terminais para você. Vou mostrar o funcionamento usando a analogia do capacitor. Se eu ligar uma bateria entre o coletor e o emissor, o campo elétrico criado deverá vencer 2 barreiras, as 2 zonas de depressão. É como colocar capacitores em série. Se o circuito for ligado, veja que o campo elétrico na junção base-coletor está no sentido contrário da condução desse diodo. O resultado é que não circula corrente no circuito e a lâmpada não acende. Se agora uma resistência ligar o positivo à base do transistor, como mostra a figura, a mágica começa a acontecer. Ao ligar o circuito, a lâmpada acende. Veja agora o porquê. Com a resistência ligada na base, a junção base-emissor fica polarizada diretamente. O vetor aponta no sentido do cristal P para o cristal N. A zona de depressão desse emissor é rompida e as cargas positivas começam a circular da base para o emissor, exatamente como acontece no diodo. O efeito é exatamente o mesmo. Ao romper a zona de depressão base-emissor, as cargas negativas presentes no cristal N se deslocam no sentido contrário ao campo elétrico, invadindo a região da base e neutralizando a zona de depressão base-coletor, que também é rompida. Veja que a região da base é mais fininha. Então, as cargas negativas invadem com mais força a região do coletor e uma grande corrente é estabelecida. Observe que uma pequena corrente entre a base e o emissor desencadeou uma grande corrente entre o coletor e o emissor.
Você pode ver isso nos ponteiros dos amperímetros. O amperímetro da base está marcando 5 miliamperes e o amperímetro do coletor está marcando 500 miliamperes. Essa é a grande mágica do transistor. Uma pequena corrente na base libera uma grande corrente de coletor. A corrente de base foi amplificada. Esse aumento de corrente é descrito nos datasheets dos transistores como ganho de corrente. Nos livros vai ser descrito como beta. Nos datasheets como HFE. Na maioria das vezes você pode considerar a mesma coisa. E claro que o aparelhinho mágico mede o ganho de corrente também. O ganho de corrente é a razão entre a corrente de saída dividida pela corrente de entrada. Nesse nosso exemplo, será igual a 500 mA dividido por 5 mA. Isso dá 100. Como é a razão entre duas grandezas iguais, o resultado não tem dimensão. É só um número e pronto. O ganho beta é 100. Simples assim. Então, podemos resumir o funcionamento do transistor dizendo que ele é um componente em que uma pequena corrente aplicada na base controla uma grande corrente no coletor. Você viu nesse tutorial que empilhando 3 cristais você faz um transistor. Você viu como a mágica de amplificar a corrente é feita e como pode ser medida e a descrição nos datasheets é o famoso beta ou HFE. Será que dá para empilhar mais cristais? Veremos no próximo tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!